O Cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Muito bem, o cafezinho já está no ar aqui no Jornal da Cidade. Mário Flávio também está por aqui, já está na bancada do jornal. Bom dia para você, Mário, boa semana. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Laís, bom dia, nosso ouvinte. Finalmente chegou a semana que abre, praticamente para valer a eleição 2022. E eleição que vai ter o primeiro debate aqui na Rádio Cidade, dia 12 de julho, 12 de agosto, Eu estou confundindo ainda, 12 de agosto. Na sexta-feira a gente vai receber aqui os candidatos, que já serão candidatos, que estão aptos a participar do debate, e a gente começa para valer essa semana aí com a cobertura das convenções. Iremos ter no próximo sábado 2 convenções, da ex-prefeita de Caruaru, Raquel, e do João Arnaldo. No domingo mais 3 convenções aí, da Marília Reis, do Anderson Ferreira e também do Miguel Coelho. No dia 5 de agosto encerrando aí Danilo Cabral. Tem mais alguns candidatos que já tiveram algumas convenções realizadas, daqueles partidos que não têm deputados no Congresso Nacional, e a gente vai aqui cobrindo. Lembrando que o fim de semana foi marcado, o ato mais importante politicamente falando foi a convenção do PL, aí, que resultou na confirmação do presidente Jair Bolsonaro para disputar a reeleição. O Maracanãzinho, que é o ginásio lá no Rio de Janeiro, recebeu um grande público lá. E eu separei um trecho aí da fala do Bolsonaro para que a gente possa aqui repercutir, ouvir e ver quem está na experiência Rádio Cidade, e depois eu comento em cima do que falou aí o presidente Jair Bolsonaro. Convoco todos vocês agora para que todo mundo, no 7 de setembro, vá às ruas pela última vez. Vamos às ruas pela última vez. Estes poucos surdos de capa preta têm que entender o que é a voz do povo. Tem que entender que quem faz as leis é o Poder Executivo e o Legislativo. Todos têm que jogar dentro das 4 linhas da Constituição. Interessa para todos nós. Não queremos o Brasil dominado por outra potência. E temos outras poucas potências de olho no Brasil. O que nós queremos? Paz, tranquilidade, respeito à Constituição, respeito às leis, interdependência entre os poderes. Queremos harmonia, queremos prosperidade, gerar alegria para vocês. Isso não é fácil, mas quem deve dar o norte para nós é o povo brasileiro. Tenho certeza. Por favor, eu preciso dessa cena aqui, tá? Que aquilo que vocês querem será atingido. Essa é a foto que vai... Bom, tá aí o presidente Jair Bolsonaro, um discurso muito forte, mais uma vez, muito duro, contra o STF, chamando aí os ministros daqueles homens de capa preta que tem que saber ouvir o povo. Também fez essa convocação aí, o último ato para o dia 7 de setembro, que gerou uma especulação muito grande sobre o que será esse último ato, e com algumas presenças importantes, entre elas o presidente da Câmara, o Arthur Lira, a quem chamou de amigo por várias vezes o presidente Bolsonaro, que ajudava ele a governar o país e tal. Criticou os ministros do STF, mas defendeu ao mesmo tempo a interdependência dos poderes, aliás, a independência dos poderes, legislativo, executivo e judiciário, que segundo ele o STF interfere muito nas questões do executivo e do legislativo. A esposa dele, a Michelle Bolsonaro, falou no evento e falou para as mulheres, e foi um discurso muito voltado para a religião, Teve uma oração e ela falou muito em referência aí aos evangélicos. E por fim, Bolsonaro anunciou o general Braga Neto na vaga de vice. Disse que um vice jamais pode puxar o tapete do presidente. E aí, na minha opinião, isso foi uma indireta que ele soltou para o Michel Temer,
que reapareceu no cenário político semana passada e veio dizer que Dilma era honesta e tal, e Dilma no outro dia deu-lhe uma cacetada, chamando ele de golpista, e aí ele, que quis aparecer aí voltando dos escombros da política, acabou levando uma estocada da ex-presidente Dilma Rousseff, a quem foi muito dura na fala dele. Então o Bolsonaro agora é oficialmente pré-candidato, até então ele não era, né? A campanha vai começar para valer e aí ele vai montando os palanques nos estados. Aqui em Pernambuco, quem estava lá, quem apareceu lá foi o Anderson Ferreira, que é pré-candidato ao governo do estado, e o Gilson Machado Neto, que é pré-candidato também ao Senado. E eles anunciaram, na noite da última sexta-feira, a vice, que está aí na sua tela para quem está acompanhando a Experiência Rádio Cidade, que é a Isabel Urquiza. Isabel, que é filha do ex-deputado Hélio Urquiza e filha da ex-prefeita de Olinda, também a Jacilda Urquiza. Ela foi deputada estadual, foi secretária, também tem um currículo extenso. Lembrando que é uma família que tem raízes no Agreste, aqui em Pernambuco, e também na região metropolitana. Então é mais uma chapa que está fechada, então aí praticamente só aguardando ser fechada a chapa da ex-prefeita de Caruaru, Raquel, que ainda não tem nome, e para comprar o lado dela, nem de vice nem de senador ou senadora, e ainda a chapa, né, do Miguel Coelho. Nos bastidores, Laís e Rodrigo, né, existe ainda uma esperança na candidatura de Miguel, que Raquel desista de ser candidata e seja a senadora dele, e aí formaria a chapa com Miguel Coelho, Alessandra Vieira e Raquel Lira. E aí o que eu ouvi de um miguelzista esse fim de semana foi que Raquel desistisse e ela teria uma eleição garantida ao Senado. Só que é muito complicado você estar em segundo lugar nas pesquisas. Em todas que foram divulgadas até agora, Raquel estaria ainda ao segundo turno, e você convencer uma pessoa que está com números percentuais tão bons numa campanha a desistir de uma candidatura para disputar uma eleição que é uma incógnita, né? Porque essa eleição ao Senado é uma eleição muito diferente, porque as pessoas não acompanham muito o mandato do senador. E aí é uma eleição que, na minha opinião, essa vai ser a mais polarizada de todas. E talvez o candidato que mais cresça seja o Gilson Machado, que é o candidato que tem mais relação com o candidato a presidente, né? Que é o caso o Bolsonaro. O Gilson Machado era ministro de Bolsonaro e aí ele está muito colado com a imagem do presidente. Assim como a Tereza Leitão, com o ex-presidente Lula. Saiu uma especulação esse fim de semana que poderia haver uma reviravolta nessa chapa da Frente Popular, com Luciano Bivar desistindo de ser candidato a presidente, e ele seria o senador Danilo Cabral, e aí em troca o União Brasil, lá em São Paulo, indicaria a vaga de vice a governador para Fernando Haddad. Fernando Haddad queria Marina Silva, fez o convite a Marina Silva, mas Marina Silva não aceitou o convite, deve ser menos candidata a deputada federal. Eu acho que isso é algum blogueiro que acordou, de vez em quando eu acordo desse jeito, e você tem umas ideias que... você tem umas baixa ideias, uma coisa assim na sua cabeça, baixa uma coisa, então alguém que quer plantar uma notícia, que na minha opinião não faz o menor sentido, Luciano Bivar ser senador pela Frente Popular, e aí lá em São Paulo, tirariam a Tereza Leitão da candidatura ao Senado, e lá em São Paulo a União Brasil ser vice de Fernando Haddad. Pode acontecer? Pode, que a política é dinâmica e aí serão 15 dias de muita negociação, mas eu acho que dá aquele nó na cabeça. Ô Mário, se ele fosse para ser senador na Frente Popular, o que aconteceria com o Miguel? Não teria a candidatura de Miguel? Não, Miguel justamente. Ele é do União Brasil, pois né? E aí, pronto. É uma coisa que você agora, que eu não tinha nem pensado nessa história, é totalmente sem sentido isso. E inclusive Miguel Coelho já declarou voto em Luciano Bivar. E aí acabaria com o palanque nacional. Essa dificuldade, por exemplo, Raquel tem hoje, nacionalmente falando, porque todo mundo tentando, uma parte do MDB quer tirar a candidatura de Simone Tebet aí à presidência, né? E é muito ruim você ter um palanque estadual e não ter um palanque nacional, principalmente para quem não quer polarizar, como é o caso de alguns candidatos aqui que querem fazer uma campanha voltada para o governo do estado, né? Então não faz, na minha opinião, não faz o menor sentido. Eu acho que foi viagem aí de jornalista que escreveu isso, ou então alguém que acordou e recebeu muita informação e aí sabe que vai repercutir e joga uma especulação nessa história aí. Pois é, e agora aguardar, né, para ver o que acontece durante essa semana até o sábado, onde tem as convenções, né? Aqui em Pernambuco já teve uma convenção esse fim de semana da candidata do PSTU, né, que já foi lançada a candidatura dela, e as principais convenções elas começam no sábado, 2
né? Aí 3 no domingo e mais um no dia 5 de agosto, que é o prazo final. Mas coloque na sua agenda aí, dia 12 de agosto, 6 horas da noite, e o primeiro debate com os candidatos a governador aqui na Rádio Cidade, 6 horas, dia 12, uma sexta-feira, para você acompanhar aqui a nossa programação. Perfeito, Mário. Amanhã a gente conversa mais um pouquinho sobre os bastidores da política. Combinado. Valeu. Rodrigo, vamos pro futebol? Vamos lá? Olha só, o fim de semana foi complicado para o Sport e para o Náutico na Série B. Os times foram derrotados e seguem em situação delicada na tabela. O Leão anunciou Claudinei Oliveira como novo treinador. Pela Série D, num jogo nervoso, Santa e Retrô ficaram no empate e a decisão ficou para o jogo da volta na Arena. Em Caruaru, as chapas finalmente chegaram a um consenso e o Central conseguiu formar uma nova diretoria. Pois é, essas e outras informações você confere com Eri Santos no Pronto Torcedor dentro do Manhã Cidade e também no Futebol na Cidade Primeiro Tempo, começando às 11h30 da manhã, tá? Com o Patriota Júnior e Maria Clara Lopes. E a gente se despede por aqui, desejando para vocês um ótimo início de semana, que Deus abençoe todo mundo e a gente se vê amanhã. Uma boa semana para você e até amanhã.